Cantares, capítulo 7. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Versículo 6. Uma das consequências que o pecado impôs ao ser humano foi manifestada na primeira percepção do homem e da mulher após a queda. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A vergonha da nudez impactou o coração do casal edênico, que acabara de perder as gloriosas vestes da luz divina. A partir daí, a corrupção do coração do homem deturpou o que o Criador havia feito para ser uma bênção. O sexo dentro do casamento foi estabelecido por Deus tanto para a procriação quanto para o deleite do casal. Marido e mulher devem ter por privilégio a intimidade que os une como uma só carne. Gênesis capítulo 3, versículo 24. O esposo praticamente desenhou a sua amada com palavras. O corpo de sua esposa lhe era um tesouro particular e ele conhecia cada parte dele com riqueza de detalhes. Ele a amava e a desejava. Perceba que antes de subir a palmeira, ou seja, antes de desfrutar do amor em delícias de sua amada esposa, ele a admirou desde a sua forma de andar. Ele usou palavras de conquista. O desejo sexual pode não ser o fator principal do casamento, mas com certeza é essencial. Diante de um mundo onde o apelo sensual tem sido tão explorado, onde a pornografia tem arruinado casamentos, ter uma vida íntima saudável dentro dos limites estabelecidos por Deus é realmente uma bênção. O inimigo transformou o sexo em algo sujo e repugnante. Por isso que muitos casais casados têm sofrido com uma intimidade promíscua e mal administrada, ou com um relacionamento frio e uma culpa infundada. As relações sexuais ilícitas são aquelas que ultrapassam os limites da consciência e das proibições impostas pelo Senhor em sua palavra. Leia Romanos capítulo 14, versículo 23 e capítulo 1, versículos 26 e 27, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29 e Levítico capítulo 18. Admirar o corpo do cônjuge e desejá-lo não é pecado. Faz parte do propósito de Deus para o casamento. Portanto, não leve em pouca consideração o cuidado com a aparência, com a saúde e com a higiene. A partir do momento em que você contraiu matrimônio com o seu cônjuge, o seu corpo foi entregue a ele e o dele a você. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Em outras palavras, casou? Então assuma o compromisso. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cantares capítulo 6, versículo 3. A Bíblia nos diz que o matrimônio, bem como o leito sem mácula, é digno de honra. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O que precisamos cultivar no casamento são pensamentos puros e respeitáveis, tornando a intimidade um momento onde não tenhamos vergonha da presença de Deus. O quarto do casal, mais do que qualquer outro cômodo da casa, deve ser o mais espiritual. Não permita que a condescendência com a imoralidade do mundo invada o lugar que deve ser imaculado. Ellen White escreveu: nessa fase de nossa história, os votos matrimoniais são, muitas vezes, desconsiderados. Deus jamais quis que o casamento escondesse a multidão de pecados que são praticados. Sensualidade e práticas vulgares no relacionamento matrimonial estão educando a mente e o gosto moral para as práticas imorais fora da relação conjugal. Conduta sexual, página 63.
Portanto, seja o Espírito Santo o conselheiro matrimonial do seu casamento. Busque nele a sabedoria e o amor tão necessários para um relacionamento feliz, e a força e o poder para abrir mão de tudo que esteja retardando ou impossibilitando essa felicidade. O mesmo Espírito que me impele a deixar com vocês a seguinte advertência: cuidado com as redes sociais. Elas têm despertado nas pessoas sentimentos como inveja, cobiça e ódio. O desejo de ter uma vida à semelhança de outros cria expectativas que, uma vez frustradas, causam constante insatisfação. Estabeleça limites para o uso das redes sociais e dedique esse tempo extra para estudar sobre a vida de Jesus e investir em seu casamento. Acredite, Deus operará grandes milagres. Senhor, praticamente tudo o que resolvemos hoje envolve o uso de um celular ou computador. E muitas vezes empregamos o tempo em que poderíamos dedicar à oração e ao estudo da Tua Palavra em futilidades ou passatempos inúteis. Ajuda-nos a rever nossas prioridades, Senhor, e a dar mais valor aos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, noiva de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.